Ilustríssimas autoridades civis e militares, presidentes e representantes de diversas entidades, aqui presentes, familiares e amigos do senhor Fraterno de Mello Almada e de seu filho, Dr. Clineu de Mello Almada, bem como demais convidados que nos prestigiam com a vossa digna audiência, um bom dia. A presente solenidade tem por finalidade resgatar a memória e os feitos da juventude constitucionalista do setor sul, nas pessoas dos senhores Fraternos de Mello Almada, Clineu Braga de Magalhães e Clineu de Mello Almada. 3 homens, 3 vidas, 3 nomes entrelaçados pelo maior movimento cívico da história do Estado de São Paulo, a Revolução Constitucionalista de 1932. O primeiro desses 3 homens, Fraterno de Mello Almada, aos 40 anos de vida, pai de extensa família, liderança civil de destaque na cidade e região, reconhecido pelos serviços humanitários que prestou a São Paulo no socorro às populações retirantes da zona de guerra e também por alojar em sua própria casa jovens combatentes que em Itapetininga vieram para formar batalhão junto ao Exército Constitucionalista do Setor Sul, nessa cidade sediada. O segundo desses 3 homens, Clineu Braga de Magalhães, foi justamente um desses jovens que o senhor Fraterno abrigou e também, ao lado de sua digna esposa, Dona Francisca Alves Almada, cuidou quando o doente esteve de retorno dos combates de Tararé, Guapiara, Apiaí e Buri. O vigor dos 21 anos de idade de Clineu, contudo, foram mais fortes que o princípio de pneumonia que havia lhe atingido e, portanto, recebeu uma manta que foi dada pelo casal Fraterno e Francisco, tomou do seu fuzil e do capacete e veio a falecer de armas na mão a 17 de setembro de 1932, defendendo sua trincheira que tomada fora por centenas de inimigos que rugiam raivosamente de todos os lados nos campos do Cerrado, em Capão Bonito, no lendário episódio que ficou conhecido nos anais da história militar terrestre brasileira como os 332. O terceiro desses homens, nascido a 21 de novembro de 1933, não conheceu a Revolução de 32 em pessoa, mas foi filho do senhor Fraterno e de Dona Francisca e recebera de seus pais o nome de Clineu, em homenagem ao jovem Clineu morto, em combate na defesa dos ideais da Constituição, da liberdade e da democracia. Clineu Mello de Almada era o seu nome e nos 75 anos de ilibada e exemplar vida que teve entre nós, soube reconhecer o valor do nome Clineu que lhe fora conferido, ao pugnar por esses mesmos ideais na brilhante carreira de magistrado que abraçou como sacerdócio. A presente solenidade, em nome da presidência da Sociedade Veteranos de 32 MMDC, declara-se aberta com essas palavras e iremos proceder com as homenagens póstumas que a publicação da obra Diário de Campanha 1932, edição digital memorativa do Movimento Constitucionalista de São Paulo, de autoria de Clineu Braga de Magalhães, publicado no dia 22 de agosto de 2016, ensejou. No âmbito dessas homenagens, teremos a fixação de placa contendo o QR Code que dá acesso às informações biográficas do Dr. Clineu de Mello Almada e a edição digital do Diário de Campanha de Clineu Braga de Magalhães. A seguir, teremos a outorga pós-mortem da medalha constitucionalista ao senhor Fraterno de Mello Almada, aqui representado pelo seu filho Dr. Tércio de Mello Almada, e a entrega do diploma de honra ao mérito voluntário Clineu Braga de Magalhães a personalidades e entidades que, em reconhecimento pelos seus méritos, a Sociedade Veteranos de 32 MMDC, na sua sucursal em Itapetininga, efusivamente agradece. Discursos de personalidades e familiares convidados intermediarão essas atividades, abrilhantando essa solenidade, que simultaneamente ocorre no Cemitério São Paulo, capital, na qual a Sociedade Veteranos de 32 MMDC, familiares e amigos de Clineu Braga de Magalhães, lá presentes estão a receber a medalha constitucionalista outorgada pós-mortem e também a fixar em seu túmulo placa contendo o QR Code com seu diário de campanha. Isto posto, convidamos o senhor Afrânio Franco de Oliveira Melo, vice-presidente do Núcleo MMDC de Itapetininga, para realizar a leitura do texto de sua autoria, alusivo à vida e obra de 2 heróis, Clineu Braga de Magalhães e Clineu Mello de Almada. Após essa leitura, procederemos com a fixação da placa contendo o QR Code, declarado no túmulo de Dr. Clineu de Mello Almada. Bom dia. 2 heróis, um na morte e o outro na vida. Em 26 de julho de 2016, recebi do professor Jefferson Biagione
algumas fotos de documentos pertencentes aos familiares de Clineu Braga de Magalhães, falecido heroicamente em luta no combate do Cerrado durante a Revolução Constitucionalista de 1932, em episódio muito bem narrado na nota introdutória de autoria daquele professor para a versão digital do Diário de Campanha do herói Clineu. Lá consta uma carta endereçada ao senhor Renato Alves de Magalhães, pai do cabo Clineu, datada de 27 de novembro de 1933, assinada por Fraterno. De imediato identifiquei a assinatura do senhor Fraterno de Melo Almada, já que eu, costumeiramente, ia ao cartório do primeiro tabelionato de registro de imóveis de Itapetininga levar títulos de crédito rural para registro ou baixa, já que nessa época eu era encarregado da área de crédito rural do Banco Comércio e Indústria de São Paulo S.A. E a par do reconhecimento de sua firma, havia a menção de que ele daria o nome de Clineu ao seu filho, nascido em 21 de novembro de 1933, portanto 6 dias antes da carta enviada, motivado pelas cristalinas qualidades de caráter e de sentimentos que havia identificado no jovem Clineu Braga de Magalhães, que havia conhecido recentemente e, como diz em sua carta, tão prematuramente roubado da convivência dos seus. Bela homenagem prestada pelo senhor Fraterno de Melo Almada ao senhor Renato Alves de Magalhães e à honra de seu filho falecido. Após essa identificação, o professor Jefferson solicitou-me que entrasse em contato com os familiares, notificando-os sobre o encontro da carta, da publicação desses documentos e do diário de campanha do jovem Clineu, em livro digital a ser lançado proximamente. Assim eu fiz. Entrei em contato com o Dr. Terces de Melo Almada, que, a exemplo do pai, senhor Fraterno, o sucedeu como oficial do cartório do primeiro tabelionato de registro de imóveis de Itapetininga, comunicando a ele as notícias da descoberta da carta e as providências que estavam sendo tomadas para a publicação em livro digital. Prontificou-se a nos ajudar e, já 2 dias após, sua cunhada, esposa do Dr. Clineu de Melo Almada, senhora Giselda Maria Tomitão de Melo Almada, me ligou. Conversamos, lembramos de fatos passados relacionados ao senhor seu pai e a coloquei a par das notícias. Ela também, de imediato, se posicionou em ajudar. E já no dia seguinte, recebi uma mensagem contendo uma singela biografia do Dr. Clineu de Melo Almada, enviada pelo seu filho, advogado, Dr. Renato de Melo Almada. Passemos a ela. Dr. Clineu de Melo Almada nasceu em Itapetininga, estado de São Paulo, aos 21 dias do mês de novembro do ano de 1933, filho do senhor Fraterno de Melo Almada e dona Francisca Alves Almada. Casou-se com Giselda Maria Tomitão de Melo Almada aos 2 de janeiro de 1960. Dessa união nasceram os filhos Clineu de Melo Almada Filho, Gislaine de Melo Almada, Gisele de Melo Almada e Renato de Melo Almada. São seus netos Tiago, Lucas, Flávio, Juliana, Rafael e André. Fez os cursos primário e secundário no Instituto de Educação Peixoto Bonide, da cidade de Itapetininga. Formou-se em Direito pela Universidade Federal do Paraná, tendo colado o grau no dia 20 de dezembro de 1957. Durante sua formação acadêmica, frequentou e conquistou certificados em mais de 2 dezenas de cursos de extensão universitária, sobre os diversos ramos do direito, ministrados por professores nacionais e estrangeiros. Ainda na sua época acadêmica, foi laureado com os seguintes prêmios universitários: Professor Raul Rodrigues Gomes, 1955, Professor Oscar Joseph de Plácio de Silva, 1956, Rui Barbosa, 1957, Prêmio Hugo Simas, 1957, medalha de ouro conferida ao melhor aluno classificado em todo o curso jurídico da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Sua experiência profissional foi vasta. Iniciou-se como funcionário dos cartórios do primeiro tabelionato e do registro de imóveis de Itapetininga. Foi estagiário do Ministério Público do Estado do Paraná de 1956 e 1957. Depois de formado,
Exerceu a advocacia OAB São Paulo, número 10.313, em sua terra natal, de fevereiro de 1958 a agosto de 1965, tendo sido procurador e secretário jurídico da Prefeitura Municipal de Itapetininga e procurador jurídico do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo. Foi professor contratado da cadeira de História da Civilização no Instituto de Educação Peixoto Gomide no ano de 1962. Lecionou Teoria Geral do Estado e foi coordenador da cadeira de Estudos dos Problemas Brasileiros da Faculdade de Estudos Sociais da Praia Grande de 1972 a 1974. Foi professor titular da cadeira de Instituições de Direito Público e Privado da Faculdade de Administração de Empresas da Fundação Lusíada, de 1973 a 1979, tendo sido diretor da referida faculdade durante os anos de 1974 a 1979. Foi, ainda, professor de Noções de Direito e Humanidade na Faculdade de Engenharia Civil Santa Cecília, em Santos. Ingressou na magistratura do Estado de São Paulo a 12 de agosto de 1965, aposentando-se em 7 de maio de 1983. Exerceu a judicatura em diversas comarcas, notadamente Piracicaba, Salto, Orlândia, Santos e São Paulo. Após deixar a magistratura, foi diretor do Departamento Jurídico da Prefeitura Municipal de Guarujá e assessor especial do prefeito no período de 31 de maio de 1983 a 31 de dezembro de 1989. A partir do ano de 1990, voltou a exercer a advocacia consultiva e contenciosa. Foi conferencista em diversos cursos e autor de decisões e artigos publicados em revistas e jornais especializados. Por sua atuação profissional e social, ao longo dos anos, recebeu inúmeras condecorações. Foi diplomado como sócio benemérito do Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro de Santos. Também lhe foram outorgadas as seguintes honrarias: diploma e medalha de Amigo da Marinha do Brasil, título de Cidadão Emérito de Santos, troféu Brás Cubas, medalha comemorativa do 4º centenário de Luiz de Camões, diploma e medalha de Amigo da Base Aérea de Santos. Também lhe foi conferido o título de sócio benemérito de diversas instituições de assistência social. Fez parte da maçonaria paulista, sendo iniciado na loja Estrela de Santos em 25 de julho de 1980, elevado ao grau de companheiro em 13 de maio de 1981 e exaltado ao grau de mestre em 17 de fevereiro de 1982. Foi membro da Comissão de Relações Públicas nos anos de 1983 a 1985. Nos anos de 85 a 1987, foi vice-presidente da loja, presidenta da Comissão de Instrução e Ritualística. Nos anos de 87 a 89, foi da Comissão de Cultura e assessor da diretoria. Nos anos de 1989 até 1993, foi assessor da diretoria. E durante os anos de 1993 até 2000, foi juiz-presidente do Tribunal Eleitoral Maçônico, sediado no Grande Oriente de São Paulo. Em 21 de fevereiro de 2001, recebeu o título de emérito da loja Estrela de Santos e entre os anos de 1983 a 1991, prestou seus serviços como maçom junto ao sublime capítulo regional Luiz La Scala Júnior para o rito moderno na cidade de Santos. Faleceu na cidade de Itapetininga aos 7 dias do mês de junho do ano de 2009. Deixou como legado aos seus familiares e amigos o que aprendeu desde cedo, ou seja, a importância do convívio entre as pessoas, do amor e da justiça. Atender a quem necessitasse, aproximar-se dos mais fragilizados, foram metas das quais nunca se descuidou. Agiu em todas as etapas de sua vida pessoal e profissional, na magistratura e na advocacia, de modo a defender a ética e a moralidade, no mais abrangente de seus significados. Assim temos os dois heróis.
O primeiro como herói da Revolução de 1932, do nosso estado de São Paulo e do Brasil, Clineu Braga de Magalhães, que lutando heroicamente na região do Cerrado, nos campos de Capão Bonito e Itapetininga, em combate com o inimigo, usando seu fuzil, até acabarem suas balas. Em seguida, com o seu revólver e após com a sua baioneta, é morto em feroz combate, defendendo a nossa Constituição, que fora usurpada por Getúlio Vargas. E o outro, Clineu de Melo Almada, que em vida usou a honestidade, a humildade, a sinceridade, a integridade, distribuindo a justiça com equidade, tratando a todos com respeito e carinho, não por uma obrigação, mas sim pelo berço de onde veio, e também pela sua natural qualidade de homem, do bem e da justiça. A esses dois heróis rendo as minhas homenagens. À guisa de conclusão desta solenidade, convidamos familiar representante da família Melo Almada para fazer uso da palavra. Honra estarmos hoje reunidos para essa significativa solenidade. A história de vida dos homenageados nos revela que os ideais de fé, amor ao próximo e de justiça não se destroem no passar dos anos. Ao contrário, fincam raízes, se eternizam e são exemplos que devemos seguir. Cada um dos três homenageados, cujas histórias de vida se cruzaram, marcaram suas passagens por este plano, guiados por tais ideais. Nada ocorre por acaso. Passados tantos anos da morte do valente idealista Clineu Braga de Magalhães, do nosso patriarca fraterno de Melo Almada, e pouco mais de 7 anos do nosso saudoso Clineu de Melo Almada, hoje aqui estamos a relembrar suas vidas e seus ensinamentos. É evidente que eles, cada um em seu momento e à sua maneira, viveram a vida combatendo o bom combate, com fé e consciência. Esse é o exemplo a ser seguido. Muito obrigado. É nossa satisfação agradecer em nome da Sociedade Veteranos de 32 MMDC a presença de todos os participantes e declarar que se encontra encerrada a presente solenidade. O nosso muito obrigado.